Galera, Dr. Luiz Meireles, a verdade é nua e crua. Vamos falar um pouquinho hoje de estilo de dieta. Eu quero lembrar para vocês que há muito tempo atrás, há basicamente uns 20 anos, surgiu um método inovador, que na verdade era a junção de vários métodos que um americano desenvolveu. Era um método que a ideia era justamente fazer o paciente, a pessoa interessada em ter resultado rápido e permanente, aderir facilmente a esse programa. E esse programa fez muito sucesso nos Estados Unidos, teve milhões de adeptos e todos tiveram resultado. Hoje eu penso que esse programa, para ter resultado, essas pessoas que postaram fotos antes, durante e depois, no período de 3 meses, eles assumiram um compromisso e foram muito bem assessorados por toda uma equipe que fazia todo esse trabalho de treinamento, nutrição e outras orientações que visavam o estilo de vida saudável, para conseguir ter esse resultado rápido, permanente e efetivo no período de 3 meses. Esse método foi muito interessante. Ele preconizava, eram algumas refeições por dia muito fáceis de fazer, e refeições que eram simples de planejar para você transportar. Era também usado suplemento alimentar, eram usados shakes, substitutos de refeições, que eram usados mais ou menos umas 2 a 3 vezes por dia, para facilitar e nutrir o seu organismo. Eram substitutos de refeições, coisas que hoje em dia a gente não vê mais. Esses shakes, eles eram transportados em saquinhos, eles eram feitos em saquinhos. E tinha na composição carboidrato no nível otimizado para não aumentar o nível de insulina, né? Ele tinha também uma proteína de altíssimo valor biológico, né? Que vinha do soro do leite, mas era uma whey de altíssima qualidade, tá? Ela não era essas wheys que tem hoje em dia, que são commodities, tá? E também tinha um pouco de gordura e alguma pouca coisa de fibra e goma xantana, que era um tipo de um espessante que dava uma certa saciedade. Então retardava o esvaziamento gástrico, por isso que era chamado de substituto de refeição. O interessante também é que nesse método ele propunha 2 tipos de atividade física. Para queimar gordura, ele preconizava o treino em jejum. Só que era um treino de baixa intensidade, um aeróbico de baixa intensidade, de mais ou menos uns 20 minutos, a 25 no máximo, né? E controlando a frequência cardíaca, coisa que eu não vejo o pessoal fazendo hoje. Controlando a frequência cardíaca num batimento de 65% do seu VO2 máximo. Então era muito bem orientado essa estratégia de fat burner, né? E também ele preconizava exercício de força. Era um treinamento também curto, mas com muita explosão, que era como se fosse um HIIT, né? E alguns dias de descanso durante a semana, caso a pessoa estivesse se sentindo que precisava de uma recuperação. E no final de semana ainda liberava um escape na alimentação dentro de um bom senso, né? Era para você poder comer mais e isso fazer você suprir algumas necessidades psicológicas com relação à dieta. O interessante desse final de semana, desse dia só, né, era que esse dia ele quebrava a homeostase, ele quebrava o platô com relação à dieta. Porque a gente sabe que quando você fica em dieta permanente durante muito tempo, o seu metabolismo ele entra num estado de reserva. E esse tal dia que você poderia comer mais, né, mais solto, esse dia quebrava essa homeostase, ela quebrava esse platô que geralmente se estabelece em dieta. Então esse método foi um método excelente, né, que deu origem depois a outros métodos que estão em vigência hoje em dia. Não era uma dieta da moda, visava uma reeducação alimentar associada à atividade física, com o uso de bons suplementos alimentares e poucas coisas, nada em excesso, só que tudo de qualidade, tudo era bem elaborado, né? Então agora fica a dica para vocês pesquisarem ou me perguntarem, tá? Que método é esse? Eu posso te passar esse método,
tá? O dia tá bonito aqui, tá maravilhoso. Eu tô num visual aqui esplendoroso, né? E agradeço a vocês estarem me assistindo aí nesse vídeo. E espero que vocês pensem no que eu falei, porque isso traz resultado. E eu trabalho em cima de resultado. O meu nome é Luiz Meirelles e a verdade é nua e crua. Tamo junto.